Bem, pessoal, estamos aqui em mais uma gravação, mais um episódio do podcast do Sancler. Quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus e a você que está sempre nos acompanhando, assistindo os nossos vídeos, nos acompanhando nas redes sociais. Minha gratidão sempre, sempre, sempre a Deus e a você que está do outro lado da telinha acompanhando a gente. Pessoal, eu estou aqui com ele, o grande campeão de jiu-jitsu brasileiro, mundial, enfim, vai contar um pouco da sua história aqui pra gente. Eu estou com o professor Júnior Lisboa. Professor, seja bem-vindo ao podcast do Sancler. É uma honra poder estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, privilégio enorme. É bom também ter você, né, como aluno, né, de um discípulo, né, nosso. E vai ser interessante a gente dividir essas histórias aqui da minha história do jiu-jitsu, a história de vida, né? E eu espero que seja um bom exemplo para as pessoas que nos seguem, né? E é isso, transmitir coisas boas e vamos para cima. Gratidão, professor. Já peço a você que está acompanhando a gente para que você compartilhe nas suas redes sociais o podcast do Sancler. Beleza, família? Peço que você compartilhe no Instagram, no WhatsApp, enfim, no próprio YouTube. Curte, comente e compartilhe. Beleza? Professor, agora vamos com tudo, professor. Eu gostaria de saber, né, o início. Antes de conhecer o jiu-jitsu, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da sua história de vida antes do jiu-jitsu, se o senhor puder adiantar pra gente. Então, o jiu-jitsu, assim, quando eu comecei, eu devia ter mais ou menos de 16 para 17 anos, né? Eu não comecei tão novo. E o jiu-jitsu era um esporte um pouco mal visto, né? Na época, os pit boys, né? Mas, ao mesmo tempo, eu via nas fitas, né, de UFC, né? Royce Gracie, assim, pequeno, leve e dominando os caras bem maiores. E eu acredito que a maioria das pessoas que começaram a treinar jiu-jitsu foi por esse motivo, né? Porque via assim, pô, ó, eu me identifico com aquele cara ali que é bem mais franzininho e mais fraco. Pô, e eu tô vendo que ele neutraliza todo mundo, né? Eu vou entrar nesse esporte aí, eu quero ver o que acontece. E eu comecei a treinar jiu-jitsu mais ou menos dessa forma, né? Cidade interior, Miguel Pereira. E foi meio difícil, porque foi totalmente contra a minha família, né? Imagina só, toda hora passando na televisão coisas de briga, violência, né? E nenhum pai quer isso pro seu filho. Mas eu comecei a treinar até meio que escondido dos meus pais para poder aprender a arte, né? E ver se o jiu-jitsu era exatamente isso que eu via na televisão. E eu me encantei pela arte assim, e lá se vão 30 anos de jiu-jitsu nessa brincadeira. Nossa, 30 anos, 30 professor. anos, 30 anos. Então, o senhor lembra mais ou menos o início na faixa branca, professor, se o senhor puder falar algumas coisas que o senhor lembra pra gente? Lembro sim. Na faixa branca é aquele. No meu caso, eu sou um cara que eu fiz muita força, né? Não tinha aquela habilidade, não tinha muita habilidade com o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, como qualquer coisa na vida, exige persistência, né? E eu comecei a treinar, às vezes meu professor falava assim, pô, esse cara não leva muito jeito, né? Mas eu era aquele cara que chegava no horário certo, era o último a sair e treinava mais do que todo mundo. E a faixa branca também tem disso, né? Assim, às vezes o cara não. O cara, ele chega ali na academia muito cru, né? Não sabe nada, né? Então o que ele faz? Ele faz o que ele sabe, força, não tem técnica. Só que a partir do momento que você vai treinando, vai aprendendo uma posiçãozinha aqui, aí você vai vendo que o teu sofrimento ele pode ser menor, aí você vai falar assim, não, cara, isso aqui funciona. Então foi difícil, eu fiquei bastante tempo de faixa branca, pô, fui campeão estadual peso absoluto de faixa branca, cara, eu ganhei muito evento assim de faixa branca, mas
ainda não tinha aquele conhecimento, aquele refino, né? Mas é como eu te falei, jiu-jitsu é persistência. Então, assim, é uma coisa que eu deixo aqui é que persista, que os pais que hoje em dia entendem que o jiu-jitsu é uma ferramenta transformadora, é que eles não desistam de seus filhos, que as artes marciais, ela dá esse poder de transformar, de educar, de disciplinar, né? Só que os pais hoje em dia, por conta, às vezes, dos trabalhos, dessas coisas, né, de às vezes trabalhar o dia inteiro e não poder dar aquela atenção devida para os filhos, fica às vezes muito telefone, celular, e a gente é um pouco contra essas coisas, né? A criança tem que ser criança, tem que aprender, mas com disciplina, né? Com respeito, para poder levar valores, né? Para dentro da sociedade. É isso. É isso aí. Bem, pai e mãe, você que está acompanhando o podcast do Sancler, preste muita atenção em tudo que o professor está falando aqui, principalmente em relação ao uso das telas, em relação às crianças. Tem que se colocar limite, tem que se colocar uma regra, porque, infelizmente, hoje, muito uso de tela pelas crianças está prejudicando muito o ensino e até mesmo o desenvolvimento em qualquer esporte, não é só no jiu-jitsu não, mas em qualquer outro esporte. Então, pais, vamos levar em consideração isso e ter um pouquinho, né, aplicar um pouquinho mais de disciplina em relação ao tempo de uso da tela com os filhos. Professor, vamos lá. O senhor falou aqui que o senhor foi campeão estadual, ganhou vários títulos como faixa branca. Isso. Eu gostaria que o senhor puxasse na memória aí um campeonato ou um adversário, talvez, que o senhor teve mais dificuldade de vencer, ou um campeonato como faixa branca que foi difícil, aquele que o senhor teve que suar bem, lutar ali com insistência para o senhor ganhar o título. Por acaso o senhor lembra de algum? Possa contar pra gente? Na faixa branca, o senhor lembra de algum? Então, na faixa branca, irmão, na faixa branca eu lutei assim com algumas pessoas. Hoje em dia, a minha primeira luta na faixa branca foi um campeonato interno, né? Opa, vamos lá. E aí foi muito assim, eu não sabia com quem que eu ia lutar, porque reunia todas as academias, né? E fazer um campeonato interno. Esse primeiro campeonato que eu lutei foi lá em Copacabana, Copa Dojo, um campeonato interno. Só que eu lutei com um amigo que treinava comigo, não, mas treinava na mesma academia que eu, mas num horário diferente. E aí a gente chegou lá, fazer o quê, né? Botaram para poder lutar. E eu me lembro disso, que até o Japa, lá de Miguel Pereira, Japa é um irmão, a gente boa pra caramba. E aí a gente lutou e tudo mais, mas a gente não tinha rivalidade, né? Porque lá, casa as lutas, e aí vamos fazer uma força aí para poder ver quem ganha e tudo mais. Mas foi a minha primeira luta de faixa branca foi com o Japa, Copa Dojo, isso tem muitos anos, muito tempo. Nossa, Copa Dojo, é isso, Copa professor? Dojo, exatamente, Copa Dojo. Nossa, aí, Japa, estiver assistindo. Ó, o Japa, vou até puxar a orelha dele, por quê? Porque imagina só que semana que vem, eu já tenho o 5º grau, né, na faixa preta, mas oficial vai ter um evento da Gracie Barra, um evento mundial da Gracie Barra no dia 23, 24 agora de abril, e onde que eu vou ser homenageado com 5º grau na faixa preta, né, 19 anos de faixa preta. O Japa, ele começou a treinar antes de mim, então ele já era para ter pelo menos o que eu tenho, né? Então eu tô dando um puxão de orelha aí, não é nada demais, né, para me vangloriar de nada, mas é só para incentivar as pessoas, principalmente as pessoas que começaram a treinar na minha época aí e que pararam no meio do caminho. Nunca é tarde, você também começou a treinar aí há pouco tempo, né? Exatamente. E está correndo atrás aí, já está na azul, e o tempo mostra o teu trabalho, né? Tua dedicação é tudo. Então, se você se dedicar, daqui a pouquinho a roxa, a marrom, a preta, e tá puxando treino, tá dando aula, e tá servindo cada vez mais de exemplo para quem tá te seguindo. E tu tem um filho, não se esqueça disso. É verdade. Inclusive, quero mandar um abraço pro Israel Lavinas, meu filho, competidor. Já tá na faixa amarela, tá no 4º grau e tá em busca da evolução. Então, meu filho, parabéns, Deus te abençoe e te amo. É isso. Vamos lá, professor, falar em faixa azul. O senhor falou em faixa azul. O senhor lembra de algum
período, algum momento, tipo, quando o senhor ganhou a faixa azul, a sensação que o senhor teve? O senhor pode contar um pouquinho? Cara, eu acho que a faixa azul foi uma das faixas assim que eu aproveitei mais, entendeu? Porque eu morava em Miguel Pereira, cidade pequena, aí eu tenho um campeonato em Vassouras, aí fui lutando, né? Começando a lutar e tu vai começando a aparecer e se destacando, né? E lembrando que eu era aquele menino que fazia muita força, não tinha muita técnica, mas eu sempre fui muito aguerrido, né? E aí eu comecei a lutar de faixa azul, aí lutei um campeonato, ganhei, aí lutei um outro, ganhei campeonato, ganhei esse campeonato. Aí depois eu lutei mais um, aí teve um campeonato em Vassouras, que também é uma cidade do interior aqui do Rio, daqui do Rio, né? E aí eu lutei contra um moleque, um garoto que ele era a sensação melhor assim da academia, né? E aí eu lá lutei com ele e ganhei. E aí quando eu ganhei esse campeonato, meio que despertou um interesse de alguns outros professores de querer falar assim, pô, esse menino aí tem um talento. Eu acho que seria inteligente levar ele lá para o Rio, que lá no Rio tem mais opção de treino, né? E aí eu meio que comecei a morar na academia. Morei na academia, na Gracie Ipanema, Chico de Pirajá, durante muito tempo. E lá eu dei meio que uma deslanchada no meu jiu-jitsu, né? Assim, na faixa azul. Que aí eu fiquei uns 3 anos lutando de faixa azul. E, sei lá, eu lutei uns 40 campeonatos e só sou, 40, professor. talvez até mais em 3 anos. Eu só fiquei no pódio em segundo lugar só uma vez. Eu tava muito bem, né, de faixa azul, assim, muito bom, muito confiante e podendo treinar sem preocupação, né, irmão? Então isso faz toda a diferença. E aí, pô, foi uma fase maravilhosa. Quando eu peguei a faixa azul, eu dormi com ela do lado do meu travesseiro. Então, assim, para mim foi uma Puxa vida, coisa professor. muito importante, né? Foi não, né? É importante, né? E é isso que a gente às vezes tem que colocar na cabeça da molecada, que hoje em dia o jiu-jitsu cresceu muito, né? Ele tomou uma proporção muito grande. E aí o que que acontece? Eles estão menosprezando a faixa, né? Então, algumas academias, né? Não estão dando aquele real valor para, né, para faixa, né? E aí, às vezes, o cara fala, tu vou amarrar a tua faixa aqui na cintura, o cara fala, valeu. Não dá muita importância. Só que eu sempre, eu fui muito bem, muito conquistado, muito suado, né? E assim, e eu não tenho que reclamar de nada, pelo contrário, na minha época, assim, quando para poder pegar uma faixa, nossa senhora, era uma guerra. Hoje em dia eu vejo que está muito mais tranquilo, mais fácil, né? Muito mais, Muito professor. mais tranquilo. Mas, não, logicamente, desmerecendo o pessoal que treina hoje em dia, porque isso também às vezes muda de escola, de setor, de região, né, Sim. tudo mais. Mas, pô, fase maravilhosa da minha vida. Pô, a faixa azul, me lembro como se fosse hoje, eu pegando a faixa azul e eu botando ela do lado do travesseiro, assim, dormindo, como se fosse um presente muito importante, né, irmão? Maravilhoso. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Muito bom. Eu fiquei 4 anos na faixa azul. Porém, nesse período de 4 anos aí, eu tive alguns imprevistos no meio do caminho, eu sofri um acidente, né? Eu fraturei o maxilar, aí tive que ficar mais ou menos quase 2 anos parado, né? Nesse meu período não pude treinar por prescrição médica, né? Passei por 2 cirurgias, mas, tipo assim, eu fui indo no meu tempo. Tinha dia que eu ia só para olhar mesmo, né? Às vezes eu ficava do lado de fora do tatame vendo os treinos dos outros colegas, me dava uma vontade imensa de entrar pro tatame para treinar, mas não podia. E aí quando eu ganhei a faixa azul, foi uma emoção tão grande, professor, que foi como se tivesse passado um filme na minha cabeça de toda a trajetória, o meu início, né? Quando eu entrei, né? Eu entrei pro jiu-jitsu por causa do meu filho. Lógico. Porque, tipo assim, né? Eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu queria muito que meu filho aprendesse a jogar futebol. Porém, né? A vida é do meu filho. Eu tinha um plano para ele, tinha um desejo. Porém, eu vi que meu filho,
né, deslanchava, mais, né, ia para o lado do jiu-jitsu. Então eu falei, poxa, eu vou investir. Aí comecei a levar, comecei a ver os treinos, me interessei, falei, poxa, acho que eu vou entrar. Na realidade, eu entrei para incentivar ele. Isso é muito bom. E depois que eu vi como é o esporte, para você que está assistindo jiu-jitsu, não é só força, é técnica, é paciência, inteligência, como um jogo de xadrez, um jogo de damas, né? Que você tem que ter toda uma estratégia. Então isso me fascinou. Quando eu peguei a faixa azul, atualmente nesse vídeo que você está assistindo, eu estou na faixa azul. Daqui a um tempo, provavelmente, né, eu vou estar assistindo, eu vou estar na roxa, eu vou estar na marrom, e se assim for plano de Deus, né, e também da minha vontade, eu vou alcançar a preta. É isso. Mas, assim, foi algo tão bom, professor, algo tão precioso, e assim, eu fiquei emocionado mesmo a ponto de derramar lágrimas. Isso é muito bom. Porque eu fiquei assim, esses 4 anos vendo os meus amigos que estavam comigo, já indo para faixa azul, e eu na branca. Da minha geração, eu fui o penúltimo, né? De mais ou menos uns 7, 8 brancas, eu fui o penúltimo a pegar azul. E eu fui vendo um vindo, pegando azul, tipo, eu realmente aplaudia, mas dentro eu falava, puxa vida, pô, tô na branca ainda. Puxa vida, por que eu não peguei azul? Aí ao mesmo tempo eu parei, realmente sofri um acidente, fiquei 2 anos parado. Realmente eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E foi uma emoção muito forte, professor. Muito Eu forte. sei. Eu imagino, sabe por quê? Porque o jiu-jitsu ele transforma, né, a pessoa? Irmão, assim, eu sempre falo que quando eu vou falar de jiu-jitsu para alguém, é como se eu estivesse querendo vender um produto muito bom, um excelente produto, e eu quisesse muito que essa pessoa comprasse esse produto, comprasse essa ideia, né? Tivesse essa vontade de aprender, né? E tanto é, né? Você falou aí do teu filho, lá em casa, logicamente, né? A gente que é pai, que às vezes quer ver futebol, ver Neymar, a gente às vezes olha isso aí, torce pro time, aí quer ver o teu filho. Mas assim, no meu caso lá em casa, o jiu-jitsu é para disciplina. Disciplina. Assim, eu não sei a que passo isso vai acontecer, mas se meu filho, eu tenho certeza que meu filho ele vai entender que vai ser muito importante ele ser faixa preta de jiu-jitsu. Mas que se ele vai ser competidor, se ele vai ser campeão mundial, isso aí já. Mas eu quero que ele seja. Por quê? Dentro do jiu-jitsu, eu tenho os meus melhores amigos, entendeu? Assim, meus 5 melhores amigos treinam jiu-jitsu. Que bacana, Entendeu? professor. Então, assim, e amizade de 25, 30 anos no mínimo. E isso abre um leque de várias outras oportunidades maravilhosas. O jiu-jitsu proporciona isso. Então, assim, eu queria muito que todas as pessoas treinassem jiu-jitsu. Meu filho faz escolinha de futebol, meu filho faz aula de canto, né? Faz aula de música, meu filho faz o jiu-jitsu. Mas eu fico felizão, igual hoje, ele chegou assim, pai, hoje eu aprendi a raspar a tesourinha, o tio ensinou isso aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. 6 anos, né? Eu falei, muito bem, meu filho. Isso é importante. Ele aprende a disciplina, a hora de falar, a hora de ouvir, né? Chega cedo, pontualidade. Né? Ele tem isso tudo. E se ele está aprendendo dessa forma, para mim está maravilhoso. Porque a rua, como diz aí, né? A pista está salgada. Bastante. Até mesmo porque alguns pais transferem a educação às vezes para a escola, para algumas outras coisas, porque não tem tempo. Só que lá em casa eu tento fazer assim, o máximo possível para estar mais presente possível. Isso é muito importante. Entendeu? Eu sei que a vida está muito corrida, mas a gente tem que pensar, eu já fiz, hoje em dia tem meu filho aqui, eu sou um exemplo para o meu filho, eu tenho que fazer por ele. Então, assim, o jiu-jitsu, nossa senhora, ele abriu muitas oportunidades
muitas oportunidades, muitos amigos, muitas histórias, muita gente que, às vezes, criança com autismo, criança com problema, com alguma deficiência, criança com algum problema dentro de casa, e a mãe aí matricula o teu filho lá no jiu-jitsu, e depois de 4, 5 meses, 6 meses, ela está vindo na tua direção, tipo assim, te agradecendo de uma forma absurda, porque você contribuiu de uma forma significante na transformação do filho dessa pessoa. Pô, irmão, isso aí tu vai levar pra tua vida, Exato, professor. entendeu? Vai levar Poxa pra tua vida. vida, é isso. Não tem dinheiro, riqueza nenhuma que Não pague tem, isso. não tem. Perfeito. Vamos lá, professor. O senhor falou sobre oportunidades, que o jiu-jitsu trouxe muitas oportunidades para o senhor. Será que o senhor pode nos dizer uma oportunidade de várias que eu sei que abriu para o senhor, que abriram as portas para o senhor? Cita uma para gente, por favor. Ó, uma das oportunidades é você poder viajar o mundo inteiro. Só isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero proporcionar para o meu filho dentro do jiu-jitsu. Dentro do esporte. Eu não sei como é que vai ser lá na frente, né? Igual você falou ali, ó. Eu queria muito que meu filho jogasse futebol, mas a aptidão dele foi para a luta, né? E graças a Deus por isso. É isso. Mas eu queria muito poder proporcionar, eu poder viajar, curtir meu filho, levar para lutar. Eu queria muito isso, entendeu? Então, assim, uma das coisas que o jiu-jitsu me proporcionou, a gente vindo de Miguel Pereira, vindo de família, às vezes, né, pobre e tudo mais, não que tenha faltado alguma coisa dentro de casa, não é nada disso, mas a gente vindo de família, assim, pobre, e a gente, às vezes lá, o jiu-jitsu proporcionou uma caminhada maneira de você viajar, conhecer outro país, conhecer outra cultura, poder dar seminário para polícia em outro país, para um exército de um outro país, tá entendendo? Para você dividir teu conhecimento com aquele pessoal, pô, isso é importante para caramba. Então, assim, o jiu-jitsu, só nisso daí, para mim, já tem um peso absurdo. Por isso que eu valorizo. Imagina só que, às vezes, se você for falar com uma pessoa muito importante, você vai ter que falar com um assessor para poder ter uma agenda, para você ter. Às vezes eu fico olhando lá na academia, né? Assim, um monte de médico, um monte de advogado importante, juiz. E assim, às vezes tu fala com uma pessoa que ela é tão importante, que estudou pra caramba e tudo mais, e você fala de uma forma simples, porque é todo mundo irmão, uma irmandade, né? O jiu-jitsu é isso. Então, assim, só o fato de o jiu-jitsu já ter me proporcionado essa família, né? Pô, isso aí já é maravilhoso. Pô. Isso aí já não tem preço. O que vai pagar isso aí? É verdade. E o mais fascinante no jiu-jitsu que é exatamente isso. No tatame não tem essa diferença, Classe social, essa né? desigualdade de classes. O médico luta com um gari, Isso. né? E Um aperta a mão. prefeito luta com Isso. varredor de rua. E depois aperta a mão e tá todo mundo sorrindo. Exato. E vai tomar um açaí depois e aquela resenha maneira e tá tudo ótimo. O jiu-jitsu te proporciona muito isso, né? Essa igualdade, né? E quando eu falo assim, às vezes em assim, questão de viagem, eu sei que hoje em dia, né, as coisas não são baratas e tudo mais, né? Mas aquela pessoa que é aguerrida, sabe? O que acontece? Eu sou um cara que eu sempre quis muito, né? Assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, que o jiu-jitsu me convenceu assim, falei assim, cara, que isso funciona. Eu falei assim, irmão, um dia eu vou ser faixa preta de jiu-jitsu. Ninguém ia tirar isso da minha cabeça. Como não tirou? Porque tipo assim, eu tive muitas coisas obstruindo essa minha caminhada. E graças a Deus, eu fui faixa preta de jiu-jitsu, né? Então, assim, falei assim, cara, um dia eu vou ser campeão mundial de jiu-jitsu. Ou eu pude ser campeão mundial de jiu-jitsu, né? Então, assim, eu sou bem realizado no meu esporte, né? Só que eu sou aquele cara que eu quero sempre estar me testando. Então, por isso que eu estou sempre em atividade. Então, eu estou sempre treinando. Ó. Dei aula segunda-feira, aí
tem um outro trabalho meu lá no Rio. Aí hoje eu estou subindo, vim para cá para a gente gravar esse podcast. Aí daqui eu vou lá no França, vou dar uma aula lá, porque eu vou fazer uma visita. E amanhã já treino em outro lugar, e assim vai. Eu tento me manter ativo o máximo possível. Por quê? Porque eu sei que eu praticando meu jiu-jitsu, eu estou cuidando da minha saúde, né? Exato. Estou afastado de coisas ruins. Estou me afastando sempre, né, de coisas ruins. Ali, esse grupo do jiu-jitsu, essa família que o jiu-jitsu te proporciona, é um grupo seleto, irmão. Você pode falar que você participa de um grupo seleto, né? Exatamente. E eu sempre falei assim, que eu rendo muita homenagem para os meus amigos, né, irmão? Sempre falo assim, meus amigos são os melhores do mundo, os meus amigos, né? Então, assim, eu gosto, e não é bom você estar perto de quem você ama, de quem você gosta, então eu faço de tudo para poder estar perto das pessoas que eu gosto, e o jiu-jitsu me proporciona isso. Então, tá perfeito, tá maravilhoso, pô. Perfeito, professor. Vamos lá, você que ainda não se inscreveu no canal do podcast do Sancler, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, é muito importante para dar engajamento, né, para ajudar nesse projeto que é o podcast do Sancler. Professor, o senhor, né, falou dessa trajetória toda, da preta, da faixa preta, falamos aqui a grandiosidade do jiu-jitsu, que no tatame junta o médico, o gari, né, pessoas importantes, estudadas, formadas, com pessoas ainda que estão no processo de aprendizagem, enfim. Professor, eu quero saber qual foi a sensação e emoção agora, sim, né, no progresso até a faixa preta. A faixa roxa, o senhor lembra de algum momento nessa fase da roxa, professor? Da faixa roxa? Eu lembro. Lembro porque todas as faixas me marcaram muito, né? Assim, eu fiquei um bom período na faixa roxa, né? De faixa roxa eu já dava aula, né? Eu já era responsável por uma academia, então meio que você já começa a carregar uma responsabilidade absurda, né? Hoje em dia, antigamente tinha menos faixas pretas, né? Hoje em dia já tem bastante, né? Então, às vezes tu vai no interior, tem uma academia que tem 3 faixas pretas, 4 faixas pretas, né? Ajudando na aula, mas na minha época já era um pouco mais difícil, né? Mas na faixa roxa, eu competia também bastante, né? Mas eu também tinha mais pedras no sapato, não foi só história boa, não. Professor, conta Lógico, pra gente aí. lógico, irmão. Assim, porque o que vai te fazer evoluir, irmão, é assim, esses dias eu estava vendo um vídeo Sim. de que você só evolui quando existe um problema, cara. Senão tu vai linear, né? E quando tu topa com problema, tu vai ter que passar por cima, irmão. Vai ter que subir degrau. E assim, o jiu-jitsu ele te dá uma autoconfiança de que mesmo que as coisas quando dão erradas, você já sabe o que é que você tem que fazer para poder fazer dar certo, né, irmão? E assim, pô, atleta, eu perdi, eu tinha patrocínio, assim, de faixa roxa eu já tinha uns patrocínios, já para poder lutar, mas o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, cara, aqui eu tenho uma safra muito absurda, né? Sempre tem uns moleques muito duros, né? E assim, na faixa roxa foi uma época assim, eu era leve, né? Eu era magrinho, mais franzino. Então, assim, tinha uns moleques muito duros na faixa roxa, muito duro, muito duro. Mas de faixa roxa eu fui campeão, assim, do desafio internacional lá em São Paulo, um campeonato muito importante assim, que me deu uma guinada, assim, entendeu? Começou a me colocar num cenário melhor, entendeu? Mais favorável, mesmo sendo faixa roxa, entendeu? E uma das coisas, assim, que eu posso falar para vocês a respeito de campeonato, é que eu fui lutar, na época eu estava assim, meio sem grana e tudo mais. Aí eu me inscrevi no campeonato. Aí meu professor, né? Inclusive eu quero mandar um abraço. Não posso esquecer, né? Que se eu esquecer, eu apanho lá dos meus amigos, né? Meus amigos, eu tô falando aqui que eu amo meus amigos, mas meus amigos querem me bater todo dia lá na academia, sabe? Então é complicado. Mas, irmão, assim, eu não posso deixar de esquecer nunca, irmão. Nunca. Eu tenho um irmão, irmão. Para falar. Eu tenho um irmão. O irmão, né? Esse é o 01. Alexandre Fernandes Dantas Café. Esse é um irmão que eu tenho, né? Esse aí, brother, esse aí
ele tem uma participação na minha vida que um dia eu vou poder é, repassar um pouco da gratidão que eu tenho por ele. Ele sabe que eu sou uma pessoa grata, né? Assim, mas um dia eu quero contribuir de uma forma mais significativa nessa gratidão. Ele é um cara que, tipo, que sempre me incentivou bastante, entendeu? E ele sabia também dar um pouco das minhas condições, né? Então, assim, me ajudou muito na minha vida. Mas, pô, ele, uma vez, teve um campeonato lá em São Paulo, esse campeonato, esse desafio Brasil-Estados Unidos, eu acho que era Brasil-Estados Unidos, Brasil-Japão, não me lembro. Mas foi um desafio lá, lá em São Paulo. Aí eu ia fazer 2 lutas, né? E aí eu ia lutar, assim, contra uns caras, assim, top da categoria. E aí eu fiz 2 lutas, eu venci as 2 lutas, eu fui campeão. E aí ele pegou e falou assim, ó, o único que ganhou esse campeonato aqui foi o Juninho. Então, a churrascaria dele tá por minha conta. Que era uma forma de incentivar, entendeu? Hoje em dia, às vezes eu vejo isso, eu vou para Miguel Pereira, às vezes eu tô com um kimono assim que eu uso, né? Hoje em dia tem patrocínio, né? De kimono. Não assim da negócio da Gracie Barra, que a Gracie Barra é uma coisa assim mais padronizada, mas assim, até do Fabrício lá do Brasil Combate. Fabrício também é meu irmão, quero deixar esse agradecimento com ele aí. A gente está junto aí, né, com patrocínio desde 2010, né, irmão? Moleque, o Fabrício é um irmãozão. E, pô, irmão, Fabrício, Ivan, Menor, Guilherme, Felipe Souza, que é teu professor, Meu né? professor, minha gratidão também ao senhor, Felipe Souza. Tamo junto, professor. Vinícius França, França, um abraço. Betinho, né, cara? São assim, alguns que eu pude também dar faixa preta. Eu tenho muito orgulho, né, de quem eu formei, assim, como faixa preta, né, irmão? O Guilherme, né, cara? O Guilherme, cara, meu irmão, duro, pesado, irmão. Toda vez que eu treinava com o Guilherme, irmão, pô, tu deu a faixa preta, geralmente às vezes fica aquela coisa assim, né? Tu é o professor do cara, então tu tem uma superioridade, esquece, irmão. Muito duro, muito duro. Guilherme é um excelente, né? Não o Guilherme, eu não tô assim falando do Guilherme assim para jogar, Felipe, né? Pô, Felipe. Felipe, ele começou lá um projeto social na minha casa, lá, né, ajudando a dar aula. E, pô, cara, ele ajudou, assim, de forma significante lá muitas crianças. Até com sua causa do projeto social, eu dei a faixa preta para ele. Ele montou a academia dele. E hoje em dia eu acredito que a academia do Felipe seja uma das mais cheias A daqui academia dele de Miguel Pereira, bomba. né? Felipe Souza, Felipe CT Souza. Felipe Felipe, Souza. então, assim, quero te agradecer, né, pela confiança, né? Eu sei que a faixa não foi eu que te dei, você mereceu, né? Então eu apenas coloquei ela na sua cintura de uma forma muito feliz, né? Guilherme, Felipe, Betinho, meu irmão. Betinho era um cara que me acompanhava, pô, vamos pra academia, vamos malhar, vamos. Irmão, o cara era minha sombra, irmão. Caraca, irmão, isso que eu tô te falando assim, ó, Sancler, só para você entender, irmão. Eu sempre falo que o maior orgulho para o professor é um dia você botar a faixa preta na cintura do seu aluno. Eu sei que isso custa tempo, dedicação, mas eu falo isso lá no Leblon, né? Lá na Gracie Barra Leblon, na onde que eu dou aula. Eu sempre falo que vai ser um privilégio se eu puder botar a faixa preta na cintura de cada um lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Não desista. Persistência. E o jiu-jitsu, ele vai te ensinar isso com essas frustrações que vão haver no seu caminho. É verdade, professor. Persistência. Persistência. Irmão, é isso. Então, assim, cara, sou muito feliz por todos esses daí. Ivan, pô, Menor, que é meu irmão também, cara. Pô, Menor dispensa comentário aí, irmão. Acho que ele tá para ser o número 1 do ranking na categoria dele aí. O bicho é brabo demais, irmão. Deus me livre. Treinar com o moleque aí, irmão. Às vezes eu falo, eu sempre assim, não é de falar mentira, irmão. Não tô falando mentira de nada aqui, eu não. entendi. Eu tô falando assim, ó, o Menor é o faixa preta
com 68 quilos mais duro que eu treinei na minha vida. Ele é um cara, assim, diferenciado no jiu-jitsu. Ele é atleta, cara. Ele é um cara que, se você estiver perto ali na nossa área do nosso jiu-jitsu, ele vai agregar muito, porque ele quer tirar dúvida, ele quer aprender, ele quer trocar informação, ele quer se testar o tempo todo. Então, isso fez ele chegar nesse nível que ele está. Eu acho que ele está no número 2 do ranking mundial, na categoria dele. Eu acredito que ele daqui a pouquinho já vai ser o número 1. Aí tem o França, que abriu uma academia agora, eu dei a faixa preta para ele. O França, irmão, o França é assim, é fiel, né? Assim, um cara assim, acho que também por conta da parte militar, né? Mas ele é um Sim. cara que sempre ouve, o Felipe sempre ouve, todos eles, irmão, assim, todos eles às vezes me pedem conselho, vai tomar uma decisão, troca uma ideia comigo, porque foi assim que eu também aprendi com o meu professor Café, né? Alexandre Café. Então, assim, cara, a gente aprendeu de uma forma, a gente repassa da mesma forma, ah, aonde que a gente errou, a gente melhora, e onde que a gente acertou, a gente continua. E tá dando certo até agora, porque essa sementinha foi plantada lá em 97, 98. A gente está com a academia aí praticamente no estado do Rio de Janeiro inteiro, na América, pô, na Zona Sul, né? Tem em vários lugares, né? E tudo por conta de uma semente que o professor Alexandre plantou, né? Em Miguel Pereira, muito tempo atrás, e aí ainda disponibiliza o Hotel Fazenda Javari lá, né, com a academia dele lá, que o Guilherme toma conta. Então, assim, irmão, é muito gratificante a gente ver que a galera escolheu um caminho e tá nesse caminho, olha só, cara, 30 anos, isso aí, ó, 25 anos nesse caminho, pô. Isso é um privilégio, né? E, pô, hoje em dia, às vezes eu vejo, assim, qualquer tipo de relacionamento, né, a pessoa, às vezes, se frustra, né? Cara, no jiu-jitsu, assim, é difícil tu ter uma frustração assim de amigo no jiu-jitsu, irmão. É muito É difícil muito mesmo. difícil. A lealdade ali é muito mais certa, né? Mais rígida, né? Então, assim, eu sou muito feliz por tudo que o jiu-jitsu me proporcionou. O jiu-jitsu na faixa roxa foi maravilhosa. E na marrom? Mas na marrom, irmão, vamos lá. Vambora. Cara, na marrom, acho que, tipo assim, eu fiquei tanto tempo de faixa branca, Sinclair, tanto tempo de faixa azul, tanto tempo de faixa roxa, que quando eu fui pegar marrom, eu fiquei muito pouco tempo de faixa marrom. Porque, assim, eu fiquei muito tempo na faixa roxa, e aí eu já lutava MMA, já já estava fazendo alguma luta casada e tudo mais. Então, assim, na faixa marrom, pô, assim, eu fiquei pouco tempo. Eu devo ter lutado no máximo uns 5 campeonatos, 4 campeonatos de faixa marrom, e já fui direto para a faixa preta, né? Graças a Deus, Nossa. né, irmão? Então, assim, era sinal também do meu comprometimento que eu tinha com o jiu-jitsu, né, com a dedicação e da dedicação que eu tinha. É o que eu te falei, assim, ó. Talvez eu não fosse o cara mais técnico, mais determinado, eu sempre fui. Eu sou a mesma coisa. É Eu, isso. assim, eu reconheço, eu não sou técnico ainda, eu não sou É isso. técnico, mas eu sou teimoso, eu sou Né? perseverante Quem ganha do teimoso? e Ninguém ganha do teimoso. ninguém ganha. Do E persistente. a constância te leva à disciplina, a disciplina te leva à perfeição. É isso. Então, assim, eu tô nesse caminho, tipo, ó, eu ainda não sou técnico. Mas eu sou insistente, eu sou perseverante. E com certeza, daqui a um tempo, não sei quando, eu vou alcançar a técnica. Aí ninguém me segura mais. Vamos pra cima, Professor, vamos pra cima. muito bem, vamos lá. Ao longo dessa trajetória, eu quero que o senhor conte pra gente como foi a emoção, enfim, de pegar a faixa preta, professor. Irmão, assim, ó, como eu vim da escola ali, né, Alexandre Fernandes Dantas Café, é muito tempo, eu tô com 19 anos de faixa preta, né? Então, há 19 anos atrás era muito mais difícil você ser faixa preta de jiu-jitsu, né? Cara, quando eu peguei a faixa preta, irmão, eu encontrei com um rapaz que ele era, assim, ele pegou e falou assim, fala, irmão,
Encontrei com ele lá em Copacabana. Fala, Juninho. Eu falei assim, fala, Manimal, beleza? Irmão, agora você é a faixa preta de jiu-jitsu, hein, irmão. Eu falei assim, valeu, professor, obrigado aí. Ele era, ele tinha uma academia que não era da mesma bandeira que eu, mas ali em Copacabana, né? Todo mundo se conhece. E eu sempre estava visitando a academia dele, assim, pô, eu treinava 2, 3 vezes por dia, né? Malhava, treinava. E eu estava sempre visitando, né? E ele, quando eu peguei a faixa preta, ele pegou e falou assim, ó, agora, irmão, você é a faixa preta. Pô, da galera mais old school, né? Que valoriza mais, né? Agora você é a faixa preta, irmão. Agora o teu olhar tem que mudar. E aquilo, às vezes, meio que me deu me marcou, porque realmente é diferente, pô, a faixa preta. Ser faixa preta, irmão, vamos lá. Fazer uma faculdade hoje em dia, tu estuda 4 anos, né? Isso aí. Mais ou menos, né? Em Fora média, isso aí. especialização, né? Então, imagina só, que para tu pegar a faixa preta aí, foram 10 anos para eu pegar a faixa preta. 10, 11 anos. 10 para 11 anos. Então, imagina só. Aí tu tá ali nessa vida ali, né? Que tu treina, bate, apanha, às vezes se machuca, acontece alguma coisa, tu para, mas tu não muda teu foco, tu vai na academia até machucado, quer olhar, quer aprender, quer estar junto, quer estar no meio. E a faixa preta, irmão, pô, quem era a minha maior referência? A Café, campeão mundial, ganhou dos melhores atletas aí que você imagina na época do auge do jiu-jitsu, assim, né? Pô, Café ganhou por Verdun. Quem era o Verdun? Pô, Verdun aí, a galera sabe quem é o Verdun. Pô, Café ganhou Marcelo Garcia. Pô, Café ganhou de uma infinidade de pessoas. E quem a gente tinha como referência? Café. Café foi o cara que eu mais treinei na minha vida, irmão. Ninguém treinou mais com ele do que eu, nem vice-versa, entendeu? Porque todo dia a gente estava junto, malhando, treinando, dando aula particular. Então, assim, eu tinha uma referência absurda, né, irmão? Eu tive o privilégio de poder treinar com campeão mundial. Campeão mundial, assim que eu digo, é campeão de tudo, né? Durante muito tempo. Então, eu absorvi muito, né? Eu pude beber água na fonte. Então, assim, pô, quando eu peguei a faixa preta, que tu fala assim, pô, eu sou um deles, irmão. Esquece, pô. Eu tô no meio aqui dos gladiadores, dos samurais agora, irmão. Agora, agora é um outro start na vida. Exato. Não que você vai descansar, pelo contrário, hoje em dia tu é alvo, né? Muita gente pensa que quando pega a faixa preta, professor, pô, não, peguei a faixa preta, parei, tô na preta, tô no auge. Não, aí é que começa, né, professor? É isso aí, é isso aí. Aprendizagem, muito mais foco, como o senhor disse, muda totalmente a visão, né? Muda. Não só muda assim a visão, né? Vai te dar um equilíbrio. A gente estava trocando uma ideia aqui antes, né? A faixa preta ela vai te dar uma característica na tua vida assim de sabedoria, de tu saber ouvir, de saber falar na hora certa, de ser inteligente, entendeu? De raciocinar mais, assim, a persistência ela vem desse caminho longo, né, árduo, né? Pô, se tu chegou na faixa preta, você é persistente, porque você poderia ter parado no azul, como a maioria que começa para, né? Aí tu chegou na Isso roxa, aí. marrom, preto, irmão, pô, tu é persistente, isso é um bom sinal. Só que na maioria das vezes você não para, você tá sempre treinando, pô. Chegou eu tenho uma casa lá em Miguel Pereira, montei lá uma área lá para poder treinar com os meus amigos, eu estava falando contigo isso também. Sim, E é onde que eu faço uma questão, irmão, que os meus amigos me visitem, né? Para poder ir lá usufruir, né? E espalhar o que eu aprendi. Então a faixa preta, irmão, ela me deu uma. Eu faço da faixa preta, mas Deus está antes disso tudo, né? Na minha vida, né, Amém, irmão? que assim seja. Deus está antes disso tudo na minha vida. Mas assim,
Eu falo assim, da faixa preta, porque a faixa preta, irmão, ela abriu um leque absurdo de um monte de coisas boas. Você falou para eu citar uma, eu citei, mas, irmão, é uma infinidade. É uma infinidade. Quando teve aquela situação lá do Sheik que pegou o seu filho que ele tinha, né, um comportamento mal, e aí ele botou o filho dele para poder aprender o esporte, né, o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era um esporte, hoje em dia é mais disciplinativo, né? E aí colocou ele lá e ele viu que mudou a vida do filho dele. Ele falou assim: pô, eu quero que faça isso no filho das pessoas do meu país, pô, né? Nas famílias, né? Aqui no meu país. E aí, hoje em dia, o jiu-jitsu ele meio que virou um esporte o quê? Ó, irmão, ó, antes de você fazer qualquer esporte, tu tem que fazer jiu-jitsu. Hoje em dia tem meio que um slogan a respeito disso, né? Então, ó, irmão, assim, jiu-jitsu, irmão, é que, como eu te falei, pode fazer qualquer esporte aí, né? Mas o jiu-jitsu você tem que experimentar, porque o jiu-jitsu ele vai te dar o quê? Autoconfiança. Irmão, uma pessoa autoconfiante, irmão, pô, irmão, você esquece. Isso é para tudo na vida. Se tu tiver um problema de saúde, se você tiver um problema assim, problema mental, né, alguma coisa assim, se você estiver passando por alguma dificuldade, o jiu-jitsu, por conta dessa jornada que você teve, ele vai te apresentar algum nível, alguma solução para você sair daquele problema. E você vai sair, irmão. É fato. É muito bom, às vezes, você trocar uma ideia com uma galera que é convicto, né? Convicto, pô, cara, convicto. E a autoestima. O jiu-jitsu proporciona isso, autoestima, poder falar com propriedade, poder estar numa situação assim que você vai falar e você vai convencer. E eu, assim, eu sempre falo assim para as pessoas assim, eu falo assim, irmão, provai e vede. O que é o provar e vede? Tá, né? Prova, irmão. Até um Experimenta. salmo, né? Falar a respeito Então, disso. experimenta o jiu-jitsu, irmão. Vê aí o que vai acontecer. Mas não desiste assim na primeira. Não, porque o problema do ser humano hoje em dia, o que acontece, irmão? Se você é frustrado em qualquer situação da tua vida, numa área, a galera já, tipo assim, valeu, dou as costas, né? E desiste daquele problema ali. Não, cara, Infelizmente, não, né? professor. É isso. Cadê a resiliência? Não tem. Entendeu? O jiu-jitsu ele vai te proporcionar isso, pô. Ele forja isso em Pô, você. esquece, cara, tá louco. É verdade. Jiu-jitsu ele vai falar ele vai te provar, irmão, que você é capaz. Jiu-jitsu vai falar assim, mesmo, você é capaz. Entendeu? Eu sei que você é capaz. E é um irmão ajudando o outro, que tu tá naquele ciclo de uma galera maneira, uma galera do bem, um incentivando o outro, é isso. Então, isso coloca teu filho no jiu-jitsu. A gente, assim, é, você tem teu filho, eu tenho meus filhos, irmão. Pô, teu filho tem uma educação linda, maravilhosa. Tua esposa, pô, estudei com sua esposa, né? Então, assim, Oh, que bacana, gente fina professor. demais, pô. Ela ajudou muito lá no meu projeto social, lá na minha casa. Então, assim, irmão, eu sou grato a Deus demais, porque o jiu-jitsu fez isso. Fez essa conexão, colocou várias pessoas maravilhosas no meu caminho, e eu soube aproveitar isso daí também, e graças a Deus a gente está aí. Estou podendo hoje falar contigo, até por conta do jiu-jitsu, pô, né? Verdade mesmo, professor. É Com isso. certeza. Vamos lá. Antes da gente ir para as considerações finais, cita um campeonato aí que foi importantíssimo na sua trajetória no jiu-jitsu. Ó, um campeonato que, assim, que eu nunca vou esquecer, foi um campeonato mundial, né, a CBJJO, que teve em São Lourenço, em Minas Gerais. Peguei o carro, acordei assim, né? Acordei de manhã, chamei 2 amigos para poder ir comigo, para poder não ir sozinho, né? Que treinavam jiu-jitsu também. Eu coloquei no GPS, né? Antigamente não tinha o Waze, né? Não tinha essas coisas assim, né? Coloquei no GPS e fui. Peguei, eu falei, pô, tá dando aqui, vou chegar umas 2 horas antes da minha luta, tá ótimo. Saí de madrugada, pum, fui pro campeonato. Cheguei lá no campeonato, não, aí no caminho, o GPS, ele ficou sem sinal. Aí eu falei assim, pô,
vou continuar reto aqui, eu vou embora. Cara, esse erro me custou, eu acho que mais 110 quilômetros a mais do meu destino. Nossa, E professor. aquele evento, né, que eu queria muito lutar, que era o Mundial, né, da CBJJO. E ele já estava ficando impossível, porque quando a rota voltou, eu já estava falando assim, caraca, eu vou chegar no laço. Cheguei em cima da hora do campeonato, não sei se vai dar para poder lutar. E eu sei que minha chave estava muito dura. E eu falei assim, vamos embora. Aí eu botei lá, recalculou a rota, vamos embora. Cheguei dentro do ginásio, chamou meu nome. Eu falei, cara, não dá nem para alongar, né? E aí eu peguei e falei assim, botei o kimono rapidinho, não sei o que, blá, blá, blá. Aí fiz a primeira luta, aí ganhei. Aí a segunda luta era, cara, contra um rapaz da Aliança, até lá da Zona Sul. Pô, cara, e ele era assim, pô, visivelmente assim, ele era muito mais forte. Eu falei, caraca, será que esse cara tá na mesma categoria que eu, né? Porque. Só que, irmão, eu fui muito focado para esse campeonato, porque eu falei assim, cara, eu vou voltar campeão mundial de jiu-jitsu. Não tem como, entendeu? Eu vou voltar campeão mundial de jiu-jitsu. Isso foi em 2012. E aí, e nessa época, o que que acontece, Sancler? Eu tava dentro do Clube de Regatas Flamengo. A nossa equipe ficou treinando lá na Gávea, na sede, né, do Flamengo. E aí a gente começou a lutar pelo Flamengo, né? A gente fez lá uma reunião, aí começou assim, ó, Lisboa, Júnior, tu vai lutar aqui, você, Café, a galera que compete aqui, vocês vão lutar pelo Flamengo, né? Lutar assim pelo Flamengo, assim, representando a instituição do jiu-jitsu, né? Aí eu falei assim, aí na época era o Cacau Cota, que era o vice-presidente, e o Cacau Cota, ele tinha um relacionamento com a gente muito grande, porque ele era da nossa linhagem no jiu-jitsu, né? Amigo do Café, pô, cria ali de Vila Isabel, mas estava sempre em Ipanema, e sempre lá na academia treinando, e a gente foi para lá, ele acompanhou, porque ele foi vice-presidente na época da Patrícia Amorim, e aquela coisa toda. E aí ele ajudou muito, apoiou muito o jiu-jitsu dentro do Flamengo. E aí eu comecei a lutar, e nessa época eu estava lutando lá pelo Flamengo, né, com o Flamengo. Então, fiz a primeira luta, ganhei, fiz a segunda luta contra esse menino, esse rapaz aí a luta foi muito apertada, mas eu ganhei. Sim, E sim. aí, fiz essa luta muito apertada, mas eu ganhei. E aí, o que que acontece? Fui para a final. Olha só a coincidência, irmão. Por que eu te falo que é importante? Eu realizava um campeonato lá em Miguel Pereira chamado Copa Café Jiu-Jitsu, né? Que era uma forma de a gente homenagear o nosso professor, né? Mestre e professor Alexandre Café. E aí, cara, pô, quando eu chego na final, com quem que eu luto? Eu luto com um menino que numa dessas Copas Café lá de Miguel Pereira, ele era faixa roxa na época. Ele lutou lá, chegou lá no final, lá a gente pegou, assim, muito educado, né? Rodrigo Radif, eu acho que é, eu sei, o sobrenome dele é Radif, né? Eu acho que é isso. E aí a gente se falou, assim, um pouco, ele falou, pô, cara, tu não vai se lembrar de mim, mas, pô, eu tive lá em Miguel Pereira, lutei a Copa Café, aí eu achei aquilo irado, pô, porque eu falei assim, cara, olha só que loucura, a gente tá não sei quantos quilômetros de distância lutando por um objetivo aqui em comum, e agora eu vou fazer a final com um cara que lutou um campeonato assim, lá em Miguel Pereira, né? Eu achei muito maneiro. E aí, pô, cara, eu falei assim, pô, irmão, eu fui muito determinado. Eu falei assim, irmão, eu vou ganhar. Não tem essa. Eu tenho que voltar para o Rio, para Miguel Pereira, com a medalha de campeão mundial. E aí eu lutei com o Radif, né? E aí eu ganhei. A gente fez uma boa luta e eu ganhei. E aí, assim, cara, eu fiquei muito feliz porque eu tive o privilégio de ser campeão mundial pela instituição do Flamengo, lutando com o Flamengo, tendo as carteirinhas, as coisas assim. E assim, cara, isso me marcou muito porque, além de ter sido um campeonato longe, né, o Mundial, eu sei que tem, hoje em dia, o Mundial da IBJJF, que é a principal confederação, né, de jiu-jitsu, mas para mim foi muito importante porque foi um conjunto de várias ocasiões. Eu lutar com um cara que lutou um campeonato, tipo assim, há 10 anos atrás, estava na final junto É comigo, incrível. e eu lutando pela instituição Flamengo,
E eu tendo um peso, representando aquilo tudo e representando também a minha cidade, né? Miguel Pereira, que é a minha cidade que eu amo, que eu adoro. Então, assim, graças a Deus eu tive. Esse aí para mim foi o campeonato que eu nunca vou esquecer. Eu sei que se eu for campeão mundial pela IBJJF vai ter um peso, eu quero muito ser, tanto é que eu estou treinando para isso, né? Mas esse campeonato ele teve um gosto assim que vai ficar para sempre na minha memória. Surreal, professor. Muito bem, estamos chegando ao final desse episódio. E como eu sempre faço, professor, eu sempre peço para os entrevistados olharem para a câmera. Eu estou olhando para essa, provavelmente o senhor vai olhar para a próxima ali, que está na sua lateral aqui. Ok. Eu quero que o senhor olhe para essa câmera e dê uma palavra de encorajamento para a pessoa que está por detrás da câmera do smartphone, computador, assistindo a gente, que talvez parou de lutar, parou de fazer jiu-jitsu, desistiu, ou ainda nem começou, está triste, desanimado por algum problema ou motivo. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra para essa pessoa que está assistindo o senhor. Fica à vontade. Então, olha só. O jiu-jitsu ele mudou minha vida, né? Mudou absurdamente. Às vezes eu fico me imaginando como seria a minha vida sem o jiu-jitsu, né? Não consigo imaginar, não. Mas Deus tem um projeto assim na vida de cada um, isso eu tenho plena certeza. E quando eu falo de jiu-jitsu, assim, quando eu vou falar alguma coisa assim a respeito do jiu-jitsu, é porque eu sei que vai transformar a sua vida, entendeu? Assim, se às vezes você fuma, bebe, se às vezes você tem uns hábitos assim que não são saudáveis, e você começa a praticar jiu-jitsu, você vai ver que você precisa render sempre mais um pouquinho, melhorar, né? E você treinando jiu-jitsu, você começa a falar assim, caraca, o cigarro atrapalha. Pô, vou parar de fumar. Pô, o refrigerante está atrapalhando, a bebida alcoólica está atrapalhando. E tudo que você pode cortar para você render melhor um pouquinho mais, você vai começando a ser o chefe, né? O que que eu estou querendo dizer? Você começa a ser o manipulador, não ser manipulado. O jiu-jitsu ele vai te proporcionar isso. Então, assim, o que eu gostaria que as pessoas fizessem era aproveitar, né? Hoje em dia a gente vê aí, depois do Covid, né? Depois do Covid a galera ficou com a mente, assim, mas eu também vejo que as pessoas começaram a se cuidar mais, né? Praticar um esporte, praticar uma atividade física. Então, assim, o que que eu posso dizer para você, irmão? Procura uma academia de jiu-jitsu próxima da tua casa. Assim, eu tenho minha escola, né? Gracie Barra. Mas não precisa ser Gracie Barra, não. Pode ser qualquer academia. Vai treinar, vai conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que hoje em dia eu frequento a casa. São meus amigos, né? Eu falei aqui com o Sancler aqui no começo que os meus melhores amigos estão todos dentro do jiu-jitsu. O jiu-jitsu vai te proporcionar isso, uns amigos leais, entendeu? Uns amigos que, quando você estiver numa situação adversa, eles vão estar ali do teu lado para poder te dar um suporte. E não é só na hora ruim, não, na hora boa também, entendeu? Vai cuidar da tua saúde, cuidar da tua mente, né? Isso é muito importante, o jiu-jitsu proporciona isso. E sem contar no quesito da autoconfiança, que é o que a gente estava falando. Defesa pessoal, você poder proteger tua família, poder proteger uma pessoa que você ama. Isso é muito importante. Então, assim, o que eu tenho para poder falar para vocês aí que estão assistindo esse podcast aí é que, embora tudo que aconteça assim na sua vida, para tudo tem uma saúde, para tudo tem uma solução. A solução principal é Jesus Cristo, é isso, Deus. Sempre é essa aí é a solução. Mas, irmão, conecte com as pessoas boas. O jiu-jitsu vai te proporcionar isso. Vai fazer você se cuidar. E, e se eu puder ajudar de alguma forma a você que está assistindo a gente agora,
Se eu puder ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato com o Sancler, comigo, através das redes sociais, né? O Sancler tem aí o Instagram, Júnior Lisboa, BJJ. Que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu falo assim, ó, se eu pudesse dar um kimono para toda pessoa que quer treinar jiu-jitsu de uma forma que eu possa incentivar, eu faria isso de coração, porque o que eu mais quero é que as pessoas conheçam o jiu-jitsu. É isso. Maravilha, maravilha. Professor, quero aqui te agradecer de coração. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor me concedeu. Estou muito feliz e realizado como profissional em ter a oportunidade de saber um pouquinho da sua história, além do senhor ser meu professor, acima do Felipe Souza, que é meu professor, mas além do senhor, eu quero aqui expressar aqui publicamente minha gratidão. Muito obrigado pela oportunidade e confiança que o senhor teve no meu trabalho. Minha gratidão, professor. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Sancler, só para eu não esquecer de nada, assim, dentro do jiu-jitsu, né, a gente tem uma árvore genealógica, né? Uhum. Café tá lá, né? Aí vem logo em seguida o Ivan menor, né? Aí tem o Max que tá parado, parou de treinar jiu-jitsu. Mas eu tenho que agradecer sempre, irmão, Guilherme Souza, que ele cuida de pessoas dentro da nossa área. Guilherme Pedra, desculpa, Guilherme Cardoso. Felipe Souza, irmão, que acreditou em mim. Felipe, Guilherme, França, Betinho. Principalmente esses que têm academia. Que às vezes eu vejo assim um interesse em querer mudar a vida das pessoas. O dinheiro não está na frente porque eles não vivem, eles não dependem do dinheiro para poder viver. Pelo contrário, eu acredito que tem vezes que eles têm até que botar a grana para poder ajudar a pagar um aluguel, alguma coisa assim. Mas eles entenderam a essência do que é plantar uma semente, entendeu? Eles foram uma semente, como eu fui também lá atrás. Então, assim, irmão, eu tenho que agradecer demais esses caras aí, irmão. Logicamente, tem que agradecer a Gracie Barra Leblon, a Gracie Panema, da época do Yogi, mas, assim, de todos, o café tá ali. Tem o Marcelinho, que é meu irmão, o Roberto, a galera lá do Leblon, que treina comigo todo dia. Mas, de todos, o café é essencial, Ivanício Menor, essencial, Guilherme Pedra, Felipe Souza e o França. É isso. Valeu, irmão. Muito obrigado aí. Gratidão. Antes da gente encerrar, minha gratidão, muito obrigado à Automecânica Genuína, ao Wellington, mais conhecido como Ney. Minha gratidão, Ney, muito obrigado por você ter acreditado no meu trabalho. Quero agradecer também a minha amiga Paula, da Martiri Lanches, tá? O melhor artesanal da região, lá de Miguel Pereira. Gratidão, minha amiga, obrigado pela confiança. Suzy Marketing Digital também. Obrigado, gratidão a todos vocês. E até o próximo episódio do podcast do Sancler. Estamos juntos, professor. Minha gratidão. Deus abençoe mais e mais a vida do senhor, lhe prospere sempre nos seus caminhos e até a próxima. Um abraço, professor. Até a próxima. Valeu, gente. Até o próximo episódio.